Na semana passada eu estava aqui gravando um vídeo para falar do assassinato do professor Samuel Paty, que foi decapitado por um terrorista islâmico. Agora eu volto, porque hoje, em Nice, teve um outro atentado terrorista. Um extremista entrou na igreja de Nossa Senhora da Assunção. En quelques minutes, il fait 3 victimes. Degolou uma mulher, assassinou o sacristão a facadas, atacou uma outra mulher, essa mulher conseguiu fugir, o terrorista foi atrás dela e acabou assassinando a mulher num bar que ficava do outro lado da rua. 3 pessoas mortas por causa do fundamentalismo de uma única pessoa. A França, óbvio, está de luto outra vez. O presidente Emmanuel Macron entende que não foi um ataque contra a igreja, mas contra a França. Os cidadãos franceses estão sendo mais uma vez atacados. Foi nessa mesma Nice, em 2016, vocês devem lembrar, um terrorista com um caminhão atropelou um monte de gente e matou 86 pessoas. Agora, por que é que muçulmanos extremistas atacam cristãos? Existe um motivo histórico. Logo depois que o profeta Maomé revelou o Alcorão, o livro sagrado do Islã, aos povos árabes, começou uma série de guerras em que os muçulmanos foram conquistando outros povos, conquistando terra. O que foi essa conquista árabe? Exércitos islâmicos saídos do norte da África foram subindo pela Península Ibérica e conquistando os reinos cristãos. As guerras de reconquista, assim chamadas pela história, duraram até o fim da Idade Média. E pouco a pouco, os povos cristãos que viviam naquela terra antes de serem conquistados pelos árabes foram reconquistando as terras tomadas. E nesse meio do caminho aí, os cristãos começaram sua própria Guerra Santa, que foram as Cruzadas. Para conquistar os territórios cristãos, especialmente os lugares santos, por onde Jesus havia passado, na Terra Santa, e mais especificamente para conquistar Jerusalém. A confusão toda está nesse livro aqui, entre muitos outros livros, mas recomendo esse. Jerusalém, a biografia de Simon Sebag Montefiore, explica muito bem a conquista árabe e também as cruzadas. Tem um filme interessantíssimo na Netflix, uma série, que foi lançada esse ano no Brasil. Conta o final dessa história, interessantíssimo. E é legal porque foi feito na Turquia, com atores turcos, direção turca e certamente um ponto de vista também turco. O que é muito bom quando a gente está falando de ter vários pontos de vista. Ao longo da história, muçulmanos e cristãos foram bárbaros, cruéis e selvagens. Fizeram o horror uns com os outros. E é daí que vem o ódio de algumas pessoas que entendem que essa história continua até hoje. Por mais que a gente saiba que a maioria dos muçulmanos, a larga maioria dos muçulmanos é pacífica, que em sua maior parte o que os imãs pregam é pacífico, é a paz, é o amor ao outro, a gente sabe que nas mesquitas pequenininhas aqui da Europa, em algumas outras mesquitas, eu acompanhei muita investigação policial, na Alemanha, em Berlim, aqui na França isso também é um problema, há imãs pregando o ódio. Basta não ser muçulmano para que um fundamentalista considere essa pessoa um infiel e se sinta, por Deus, no direito de matar. Não por acaso, obviamente, o presidente Macron reforçou hoje a Operação Sentinela, que foi criada lá em 2015, na época dos primeiros grandes atentados, lembram do Bataclan, Charlie Hebdo, que inclusive está sendo julgado agora. O Macron reforçou a Operação Sentinela, que tenta proteger com soldados franceses os pontos mais vulneráveis, entre eles igrejas católicas. É preciso combater todo tipo de fundamentalismo, gente. Não é só o fundamentalismo islâmico que leva a assassinatos. Tem fundamentalismo que assassina moralmente pessoas. No cristianismo tem fundamentalismo até hoje. Conservadores cristãos ainda acreditam, não todos, alguns, que a mulher deve ser submissa. Ainda tem gente dentro do cristianismo achando que homossexual é inferior. Se fosse para ir à risca no Novo Testamento, homossexual deveria ser condenado à morte. Temos aqui nessa terça-feira um episódio, o especial de terça dessa semana do Antimatéria é sobre crueldade, selvageria. O vídeo foi qualificado como impróprio pelo YouTube, com toda razão. Tem imagens muito violentas que não podem ser vistas por menores de idade, mas é só você se inscrever que você pode assistir. Tem que fazer o login no YouTube, não é muito complicado. E aí você pode assistir o vídeo dessa terça-feira que a gente fala
a fundo sobre questões de crueldade, selvageria, não só nos tempos de hoje, como também ao longo da história. É isso, gente. Até breve.